Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no quarto livro do Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 11. Jesus querido, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 11, eu quero ler um versículo com você. Quero ler apenas o versículo 45. Amém, igreja? Evangelho segundo João, como eu falei, é o quarto livro aí no Novo Testamento, né? Evangelho segundo Mateus é o primeiro, Evangelho segundo João Marcos é o segundo, Evangelho segundo Lucas é o terceiro, e Evangelho segundo João é o quarto livro aí na ordem. Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 45. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Assim diz, irmãos, a santa palavra do Senhor. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Pai Santo, fala conosco nessa noite, Senhor. Que eu diminua nessa noite e que tu cresças, ó Pai. Que eu possa estar ligado com o teu coração para, ó Pai amado, entender aquilo que o Senhor tem para trazer para a tua igreja, Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Queridos, o Evangelho de João é um evangelho que me chama muita atenção. A gente tem um único evangelho, né? Evangelho é uma palavra grega que significa boas notícias, boas novas, vem do grego evangelion. Que boas notícias são essas? Que boas novas são essas? É toda a vida, toda a doutrina, todo o legado que Jesus deixou para a gente. A doutrina do Novo Testamento, ou a doutrina neotestamentária. Então, a gente vê esse evangelho, essas boas novas, essas boas notícias, relatada por 4 grandes homens na Bíblia. Desses 4, só 2 andaram com Jesus, tá? Só Mateus foi discípulo direto de Jesus e João foi discípulo direto de Jesus. João Marcos, que é o segundo evangelista, e Lucas não andaram diretamente com Jesus, mas eles procuraram saber das coisas minuciosamente, né? Lucas chega até a falar isso no Lucas capítulo 1, né? Logo no primeiro versículo, né? Lucas diz, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, coube-me a mim descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, segundo a sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, já desde o princípio. Então, embora Lucas não tenha andado com Jesus, ele procurou saber. Lucas era como se fosse um repórter de campo. Quem entende esse exemplo diz amém. Existe um repórter que é o âncora de um jornal. Amém ou não amém, igreja? Ele está lá, nos bastidores, ele está lá no centro de jornalismo, ele recebe a informação dos repórteres que estão no campo. Quem entende isso diz amém. O repórter de campo vai lá no meio da enchente, vai lá no meio do furacão, pega as informações e traz para o âncora do jornal transmitir isso em rede nacional. Quem entende diz amém. Amém. Lucas é basicamente um repórter de campo, que ele não andou com Jesus, mas ele vai lá. Ele vai nas testemunhas e pergunta, vem cá, como é que foi aquele dia? Eu imagino Lucas entrando e entrevistando talvez um endemoniado gadareno. Vem cá, Jesus te libertou, né? Me conta tudo, como é que foi? Lucas pega papel e caneta e anota tudo. Então, embora ele não tenha andado, ele procurou saber de tudo minuciosamente. É bom a gente lembrar e entender que o Evangelho segundo Lucas, ele é muito parecido com o Evangelho segundo Mateus,
e segundo João Marcos, né? Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótica é uma palavra composta. Sim significa concordância e ótica significa visão. Então os evangelhos sinóticos significam sobre a mesma visão. Então Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus de uma maneira muito parecida. Mateus, Marcos e Lucas, eles estão preocupados em mostrar os milagres de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas estão preocupados em relatar e escrever os ensinos de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem uma mesma ótica da vida de Jesus. Por isso que eles são chamados evangelhos sinóticos. O evangelho segundo João é um evangelho fora da curva. João não está preocupado em contar milagres. Eita, não, ele não está preocupado com isso. Mesmo porque o evangelho segundo João foi escrito lá por volta do ano 85, 90, depois de Cristo. Quem entende isso diz amém? Vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui bem rápido, tá, igreja? Jesus, ele morre por volta do ano 30, depois de Cristo. Amém ou não amém, igreja? Só um cálculo rápido, tá? O Evangelho segundo Mateus foi escrito por volta do ano 60. 30 anos depois da morte de Jesus é que eles começam a escrever os primeiros registros. Ok? Ok. Evangelho segundo João Marcos também, por volta do ano 65. Evangelho segundo Lucas, perto do ano 70. O Evangelho segundo João é escrito lá por volta do ano 85, quase na virada do 1º século. É meio que João, ele olha para trás, já vê os 3 primeiros evangelhos escritos, e João não vai pela mesma vibe dos 3 primeiros, não. Ele vai por uma outra ótica. João não está preocupado em contar milagres. Não, ele não está preocupado com isso, irmãos. Enquanto no livro de Mateus, no Evangelho segundo Marcos e no Evangelho segundo Lucas, eles vão relatar cerca de 20 milagres de Jesus, fora os milagres coletivos. Amém ou não amém? Tem certos momentos que Jesus curava multidões, não dá nem para contabilizar. Mas eles vão relatar alguns milagres, 19, 20 milagres. Os 3 evangelhos contam aproximadamente. O evangelho segundo João não está preocupado em contar milagres. Não. O foco de João é mostrar Jesus Deus. O foco de João é combater as primeiras heresias que se levantaram ali na virada do 1º para o 2º século. É bom a gente lembrar que lá naquele tempo, né, existiam 2 grandes heresias. A primeira era o gnosticismo, que afirmava que o mundo não era a criação de um Deus como nós conhecemos, de um Deus criador, como o Antigo Testamento sempre nos mostrou. Né? Era obra de um Deus místico, né? Era muito misticismo que envolvia o gnosticismo. E tinha uma outra heresia também, no início do século, que era o arianismo. Essa heresia, ela combateu a igreja e quase venceu a igreja. Porque o arianismo, eles afirmavam que Jesus não era Deus. Os arianos afirmavam que Jesus era uma criatura mais elevada. Era uma criatura poderosa, mas Jesus igual a Deus? Não. Eles não assimilavam isso. Irmãos, para nós hoje, no século 21, está muito claro para a gente entender isso. Amém ou não amém? Quem crê que Jesus é Deus? Eita. Hoje para a gente está muito claro isso. Lá no 1º século foi difícil deles assimilarem isso. E aí vem João. Eita. João não conta muitos milagres, João conta 6 ou 7 milagres no máximo, mas João enfatiza Jesus como Deus. O evangelho segundo João é o evangelho que tem mais o relato ou mais a expressão eu sou. A expressão, as maiores vezes, o livro que apresenta as maiores vezes, que apresenta essa declaração, eu sou na Bíblia, é no Evangelho segundo João. Irmãos, eu sou, só tem um eu sou que é Deus. Quem crê nisso diz amém. A gente tem um texto bíblico lá de Êxodo capítulo 3. Amém ou não amém, igreja?
quando Deus aparece para Moisés, lá no meio da sarça, né? Deus fala, Moisés, eu quero que você vá lá para o Egito, volta lá, liberta o meu povo, Moisés. Ok, tá, qual o teu nome? Aí o que Deus fala para ele? Moisés, diga que o eu sou te mandou. Ai, diga que o eu sou te mandou. E aí a gente vê no Evangelho de João, João relatando repetidas vezes a expressão eu sou. E aí deixa eu abrir um parênteses aqui logo no início dessa mensagem. Queridos, existe um verbo no hebraico, o verbo ser e o verbo estar, não são conjugados no presente do indicativo. O verbo raiar, no hebraico, não existe no presente. Por exemplo, eu sou pastor. Amém? Amém. Só que no hebraico eu não digo eu sou pastor. No hebraico eu digo eu pastor. Sou vendedor também. No hebraico eu não digo eu sou vendedor. No hebraico não. No hebraico eu digo eu vendedor. Eu sou, só existe um. Ei. Eu sou só um que é Deus. Então, repetidas vezes, João declara, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Várias vezes João traz esse relato, eu sou. João quer mostrar para os seus futuros leitores que Jesus era Deus. Amém, igreja? Amém. Aí nós chegamos aqui no capítulo 11, que é um capítulo muito conhecido. Todos nós já conhecemos o capítulo 11 do Evangelho segundo João. Quem não conhece a história de Lázaro? Quem nunca ouviu falar de Lázaro? Irmãos, no versículo 1, vamos lá, a gente leu o verso 45, amém ou não amém, igreja? Amém ou não amém? Vamos no versículo 1, vamos lá, Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 1, o texto bíblico diz assim, estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã, Marta. Ok, verso 2, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para o quê? Mas para a glória de Deus. Eita! Essa enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele, meu querido, tudo isso que você está passando não é para gerar morte, é para gerar glória. Essa enfermidade não é para a morte, não. É para a glória. Vamos continuar lendo? Continuar lendo. Verso 5. O texto bíblico diz assim. Não, verso 4 ainda, finalzinho. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja o quê? Glorificado por ela. Eita. Tem situações na nossa vida que Deus permite para a glória do nome dEle. Eu quero dar um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é milagres evangelísticos. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Domingo de manhã. Quantos estavam aqui domingo de manhã na igreja? De manhã o culto foi uma bênção e tal. O pastor Samuel passou a palavra para o pastor Manuel, para ele fazer o momento das ofertas, né? E no momento das ofertas, o pastor Manuel soltou uma palavra, eu não sei quem lembra, não sei quem pegou. O pastor Manuel falou assim, quem ganhou uma alma para Jesus essa semana? Alguém lembra disso? Irmão, eu não sei você, aquilo mexeu muito comigo. O ano está acabando, o ano tem 365 dias. Uma pergunta, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano?
às vezes a gente esquece o nosso papel principal nessa terra. O nosso papel principal é pregar a palavra. Existe uma ordem, Marcos, Evangelho segundo João Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho para quem? Para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então aquela frase, aquela pergunta que o pastor Manuel fez de domingo, mexeu comigo, porque naquela semana eu não tinha ganhado uma alma para Jesus. Preguei, até preguei lá no meu trabalho, mas não insisti. Não tive íntima compaixão pelo meu amigo de trabalho, até preguei para ele, mas não insisti, João. Eu falei, Senhor, isso é uma verdade. Eu preciso ganhar almas para Jesus. Porque a gente quer que Jesus volte. Amém ou não amém, igreja? Só que, irmãos, tem muita gente precisando ouvir a palavra aí. Ou você quer ir para o céu sozinho. Eita. Às vezes nós somos muito... Jesus, volta logo. E o teu vizinho, que ainda não ouviu a palavra de Deus? E aí? Ele vai para o inferno, irmão? Então a gente precisa pregar a palavra. Então aquela pergunta do pastor mexeu comigo. E aí Deus me fez refletir nesse texto aqui. A gente lê o verso 4. Amém ou não amém, igreja? Vamos para o verso 5. O texto diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda o quê? Ainda o quê, igreja? 2 dias. Guarda esse número. Guarda esse número, tá? Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Verso 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo o quê? Dorme. Irmão, o que para você está morto, para Jesus só está dormindo. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim: meu querido, fala para ele com amor, fala para ele: meu querido, o que para você está morto, para Jesus só está dormindo. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou o quê? Despertá-lo do sono. Continuando, verso 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo? Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Sabe aquelas horas? Jesus fala umas coisas que a gente não entende. Quem já viveu isso? Eu vivo isso constantemente, né? Jesus fala uma coisa, eu falo: Senhor, mas é isso mesmo, Deus? Não, Rafael, é isso aqui que eu quero dizer. Eu, Senhor. Né? Verso 14, o texto diz assim: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está o quê? Morto. Verso 15, o texto diz assim: e o que, igreja? Folgo. Tem uma outra versão que diz: e me alegro. Alguém tem essa versão? Isso é confrontador, né? Como assim Jesus se alegra com a minha morte? Como assim Jesus se alegra com o meu problema? Como assim Jesus não está vendo, não? Jesus está dizendo: eu me alegro. É o fogo de que eu não estivesse lá. Porque se eu estivesse lá, ele não morreria. Tem situações que... Eita! Tem situações que Jesus quer deixar morrer. Eita! Está entendendo? É aquele relacionamento que não é de Deus. Deixa morrer. É aquela situação que não é de Deus. Deixa morrer. Tem situações que Jesus precisa deixar morrer. E ele fala: eu me alegro que eu não estivesse lá. Porque se eu estivesse lá, ele não morreria. Então eu deixei morrer para que eu manifestasse nele a minha glória e o meu poder.
Deixa morrer, irmão. Deixa morrer. Jesus deixou morrer. Eu me alegro, ainda bem que eu não estava lá. É isso que ele está dizendo. Ele não se alegra com a tua dor, não. Ele não se alegra com... Não é isso que ele está dizendo, não. Ele se alegra porque ele não estava lá para resolver. Porque se ele estivesse lá, Jesus era homem também. Mas à frente Jesus chorou com a morte de Lázaro. Amém ou não amém, igreja? Se ele estivesse lá vendo ali o teu problema, ele iria se compadecer de você e não deixaria Lázaro morrer. Então ele está dizendo, eu me alegro, folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Resposta de Jesus, qual é? Nenhuma. Tem hora que Jesus não fala nada diante dos nossos questionamentos. Tem hora que a gente faz umas perguntas tão sem nexo que Jesus prefere nem responder. Amém ou não amém, igreja? Jesus nem responde. Verso 17. Eu quero que você redobre a tua atenção nesse versículo. Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 17. O texto bíblico diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia o quê? Já viu o quê, igreja? 4 dias o quê? Que estava o quê? Morto. Amém? Vamos fazer conta. Pastora Denise, Lucas é bom de matemática, né? Lucas é bom de exatas, né? Vamos fazer conta, igreja? Eu gosto de números. Se Jesus no verso 6, amém ou não amém? Amém, né? Se Jesus no verso 6, quando ele escuta a informação, quando ele recebe a informação de que Lázaro está enfermo, ele ainda fica mais 2 dias em Betânia, aqui no verso 17, vai dizer que quando Jesus chega lá, Lázaro está no 4º dia. Qual é a distância do lugar onde Jesus estava até Betânia, aldeia de Marta e de Maria? Se a gente analisar o texto bíblico, tem uma informação aqui relevante. Deixa eu achar aqui para a gente meditar nela junto. É o verso 18, é o versículo seguinte. O texto diz assim, entre parênteses, tá? João quer passar mais informação para a gente. Ele diz assim, ora, Betânia distava de Jerusalém quase o quê? Quase o quê, igreja? 15 estádios. Um estádio romano naquela época media cerca de 180 metros, aproximadamente. 180 vezes 15 dá aproximadamente 2.700 metros. 2.700 metros, eu estou falando de quase 3 quilômetros. Ok? É uma distância grande, igreja? Não. Se a gente pegar um parâmetro, se a gente pegar, por exemplo, a Avenida Presidente Vargas. Quem conhece a Avenida Presidente Vargas? Ela tem 4 quilômetros de extensão, desde lá da Candelária até a Praça da Bandeira. Quem entende isso diz amém. 4 quilômetros, a Presidente Vargas toda. Se Betânia distava de Jerusalém cerca de 3 quilômetros aproximadamente, a distância não era muito longa. Dava para Jesus chegar rápido lá, dava ou não dava? Dava. Se Jesus fosse para Betânia, na hora que ele recebeu a informação, ele chegaria em Betânia e Lázaro estaria vivo ou morto? Morto. É só a gente fazer conta, igreja. Quando ele chega lá em Betânia, Lázaro está em que dia de morto? 4. Se ele escuta, quando ele escutou a informação que Lázaro estava morto, ele ainda ficou mais 2 dias lá, não é? Eu entendo que ele saiu no 3º. Quem entende diz amém. Amém ou não amém, igreja? Estou fazendo a conta certa, irmãos? Estou, né? Então, quando ele recebeu a informação, ele ainda ficou mais 2 dias. Ele vai para Betânia no 3º, e chega lá no 4º dia de morto. Se ele vai na hora que ele recebeu a informação, mesmo assim Lázaro estaria morto. Olha aí. Irmãos, às vezes a gente quer apressar Jesus com a situação já morta. Resolve, Jesus, vai na hora, mas a situação já está morta, o caldo já derramou. A gente quer apressar, a gente quer acelerar Jesus, só que Lázaro já está morto. Se Jesus fosse na hora que ele ouviu a notícia, ele chegaria lá em Betânia com Lázaro com 2 dias de morto.
Ia mudar alguma coisa, irmãos? Não ia mudar nada, não. Ele espera mais um pouco, ele fica ainda 2 dias lá e chega no quarto. Ele chega no quarto para mostrar o poder dele. Às vezes a gente acha que Jesus está demorando. Às vezes a gente acha que Jesus não está vendo o nosso problema. Só que não é isso não, mano. Ele está caprichando. A gente apressa, Jesus vem rápido, tá? Se ele fosse, quando recebeu a notícia, ele chegaria em Betânia com 2 dias de morto. Ele espera mais um pouco, fica 2 e chega no quarto. Ele chega no quarto para mostrar o poder dele. Porque, irmãos, se o Evangelho segundo João, como eu falei, o foco de João não é contar milagres, o foco de João é mostrar Jesus Deus. Aqui, no capítulo 11, a gente já está no finalzinho da vida terrena de Jesus. No capítulo 11, a gente já está no finalzinho do 3º ano de ministério de Jesus. Mais à frente, no capítulo 12, ele vai lavar os pés dos discípulos, ou no 13, melhor dizendo. Mais à frente, ele vai relatar as suas últimas palavras. Lá no 19, ele já é crucificado. Quem entende isso diz amém, igreja? Então, a gente está aqui no finalzinho da vida terrena de Jesus. Então, Jesus, ele usou... essa palavra é forte. Jesus usou a enfermidade de Lázaro para ser o caminho mais rápido dele chegar na cruz. Ó. Está disposto para isso, irmão? Deus usar o teu problema para glorificar o nome dele e glorificar de uma maneira tão grande, que muitas pessoas vão aceitar Jesus através disso. Porque Deus não usa anjo não, irmão. Deus não bota doença em anjo, não. Deus não deixa anjo desempregado, não. Doença dá na gente, desempregado ficamos nós, para que quando Deus fizer, o nome dele seja glorificado. Aleluia, Jesus. Deus usa os problemas da nossa vida, Deus usa as situações difíceis da nossa vida para glorificar o nome dele. Isso que ele faz. E aí ele chega lá, já conhecemos todo o texto bíblico. Ele chega, Marta sai ao encontro dele. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a expressão, talvez a mais emblemática do Evangelho de João: Marta, eu sou. Isso era inconcebível para os judeus. Não existe eu sou, não existe eu sou. E aí ele vai declarar: Marta, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Terra, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta vem desesperada: Senhor, eu mandei um recado, o Senhor não recebeu não. O Senhor não viu o WhatsApp não, Jesus? Eu mandei um direct para o Senhor não recebeu não? Não, eu até recebi, mas se eu viesse na hora, não ia adiantar muita coisa, Marta. Não ia adiantar muita coisa. E aí Jesus fala para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mais à frente, Jesus manda chamar Maria. Maria faz a mesma expressão: Senhor, se o Senhor estivesse aqui e tal. Jesus vai até o sepulcro. Quando ele chega lá, Lázaro já está há 4 dias sepultado. Jesus vai e fala assim: tirai a pedra. Ó. Jesus chega e mexe. Mexe em algo em que a gente não quer mexer. Jesus vai e pede para mexer em algo que a gente acha que não tem mais solução. Jesus vem e faz aquilo que ninguém faz. Você está preparado para Jesus fazer na tua vida aquilo que ninguém pode fazer? Você está preparado para Jesus fazer na tua vida aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que o teu patrão não pode fazer, aquilo que nem o teu marido pode fazer? Está preparado para Jesus fazer isso? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tira a pedra. Marta, Senhor, está cheirando mal, já tem 4 dias, Jesus. Jesus tira a pedra. Tira a pedra.
elas relutam no primeiro momento e vão lá e tiram a pedra. E aí eu quero te levar para um dos últimos versículos, para a gente já caminhar para o final. Já são 9h12, meu Deus. A hora passa muito rápido. Verso 37. Vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 37, o texto bíblico diz assim: e alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? É um comentário que as pessoas estão falando, é um burburinho que está rolando ali na porta do sepulcro de Lázaro. Enquanto Marta e Maria estão sendo confrontadas por Jesus, tem uma galera ali que está vendo, tem uma galera ali que está observando e está cochichando. Ele cura, mas ele não podia chegar aqui antes. Ele faz, mas ele não podia chegar antes. Precisava deixar Lázaro morrer? Precisava chegar nesse extremo? Eles estão comentando isso nos bastidores ali, Ok? Verso 38, Jesus, pois, moveu-se outra vez em si mesmo, ou movendo-se, outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por quê? Graças te dou por quê? Por me haveres ouvido, pretérito. Haveres ouvido. Jesus, antes de chamar Lázaro para fora, já tinha aprovação do Pai. Ele não, Senhor, Deus, eu vou fazer algo aqui inédito. Eu vou fazer algo aqui que ninguém nunca viu. Pai, me ajuda aí. Não é assim que Jesus ora, não. Jesus, antes, de mandar Lázaro para fora, Jesus, Pai, obrigado porque eu já tenho o teu ok. Obrigado porque eu já tenho o teu sim. Agora é fácil para mim. E aí ele vai e fala, Pai, obrigado porque por me haveres ouvido, pretérito. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso, não por causa de mim, mas por causa desses caras que estão falando aqui, Eu não disse isso por minha causa, não. Eu disse isso, para esses que estão falando de mim, entender que eu e tu somos um. Tá entendendo? Tem muita gente falando de você nos bastidores, né? Tem muita gente que está olhando o teu problema. E isso daí não vai dar em nada, não. E essa situação aí, só Deus na vida dele. Não vai dar nada, não. Aí Deus vai e usa Jesus. Jesus, Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido. Obrigado porque eu não estou te pedindo isso agora. Eu já te pedi isso no caminho. Vindo para Betânia, eu já estava já intercedendo. E o Senhor já me deu o sim lá. E aí Jesus vai e continua o texto. Verso 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Verso 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Amém? Amém, já conhecemos isso. Agora o verso 45, que foi o primeiro versículo que a gente leu, eu quero encerrar essa mensagem com ele. O texto diz assim, poucos, é isso que está escrito, igreja? Não, o que está escrito aí? Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram em quê? Creram nele. Queridos, eu tenho em casa algumas bíblias de estudo. Eu devo ter umas 10, 11 bíblias em casa, aproximadamente. Esse ano eu dei algumas bíblias para alguns jovens, fiquei feliz por isso também. Queridos, em todas elas, é comum os biblicistas, os teólogos e os comentaristas relatarem e expressarem uma certa proporção nesse versículo. Porque se Jesus tinha 100 seguidores até a ressurreição de Lázaro, depois desse milagre aqui,
esse número triplicou. Quem entende isso diz amém. Se Jesus tinha 1.000 seguidores, depois desse milagre aqui, o número triplicou, foi para 3.000. Se ele tivesse 1 milhão de seguidores, depois do milagre de Lázaro, meu pai, esse número triplicou, porque esse milagre aqui, nunca antes alguém tinha visto. Jesus curava muita gente. Jesus ressuscitou até a filha da viúva de Naim, ressuscitou no ato, 2 dias depois no máximo. 4 dias era algo inédito. 4 dias de morto era algo inédito. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Às vezes Jesus ele deixa a situação chegar num estágio crítico. Ele deixa chegar no estágio crítico para ele ter uma maior reverberação. Para ter uma maior área de atingimento. Olha aí. O que aconteceu com Jó? Deus deixou Jó chegar naquela situação. E a Bíblia diz que lá no finalzinho da história de Jó, Deus deu o quê? Em dobro, tudo para ele de novo. Imagina o testemunho de Jó lá no Oriente. Se lá no capítulo 1 de Jó ele já era o maior do Oriente, imagina no capítulo 42 de Jó, irmão. A Bíblia diz aqui que muitos dos judeus creram em Jesus, até aqueles que estavam falando mal. Eita! Até aqueles que no versículo 27, no 37, estavam falando, poxa, mas ele não podia chegar antes. Por que ele deixou a situação chegar nessa situação? Até esses que falavam mal, quando viram o milagre, quando viram Lázaro depois de 4 dias, sair daquela sepultura todo atado, quando eles viram aquele milagre, a Bíblia diz que muitos, e quando ele fala muitos, é muitos mesmo. Quando ele fala muitos, é 3 vezes mais, é 5 vezes mais o número de seguidores que Jesus tinha. Às vezes a gente não entende, Senhor, por que está chegando nesse estágio crítico? Porque está chegando nesse estágio é para o número, de espectadores aumentar. Deus está elevando, o nível da audiência. Deus está aumentando o nível da audiência. Quantas pessoas estão vendo a situação na tua vida hoje? Aí tem 10 pessoas, tem 20. Quando chega no crítico, né, como o pastor fala, né? Infelizmente a gente não se alegra com a alegria do irmão. Infelizmente não. A gente vê lá a situação ruim, né? É mais fácil a gente ficar triste com aqueles que estão tristes. Se alegrar com os que se alegram é difícil. A Bíblia diz aqui, irmãos, que muitos creram em Jesus. Irmãos, quando Jesus chegar, mesmo depois de 4 dias, mesmo com a situação crítica como está, ele vai resolver. E quando ele resolver, o nome dele vai ser glorificado na tua vida, e o teu familiar que ainda não conhece Jesus, ele vai conhecer através do poder de Deus na tua vida. Quando Jesus operar esse milagre lá no teu trabalho, até aquela tua amiguinha, mas você não serve a Deus, até ela, aquela faladora, aquela fofoqueira, vai ver o poder de Deus na tua vida. Aleluia! Ele deixa chegar no momento crítico, ele deixa chegar numa hora em que só ele resolve, para ele glorificar o nome dele da sua vida. Tem milagres que são evangelísticos, milagres que Deus usa para proclamar o nome dele através da tua vida. Amém, igreja? Quem está preparado para isso? Para viver isso aqui, tem que estar preparado, irmão, porque ele vai demorar. Ele vai forçar a relação. Jesus vem na minha hora, não. Quer viver milagre grande? Então vai ter que esperar na minha hora. Eita. Amém, igreja? Deus te abençoe, pastor Samuel.